Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Salomão Osteto, cirurgião dentista. Eu estou começando esse quadro aqui para responder algumas perguntas que muitas pessoas me fazem aí pelo Facebook, pelo YouTube. A gente vai começar pela pergunta da Rose Carneiro Guedes. A pergunta dela é: onde que vai ser fixado o implante se não tem mais ossos? Bom, ela me fez essa pergunta porque eu tenho comentado há muitos anos, que a gente hoje trabalha de forma específica com os casos complexos, Pessoas que já usam próteses, dentaduras, ou pessoas que precisam que todos os dentes sejam extraídos. E muitos desses pacientes têm pouca estrutura óssea, Depois que a pessoa perde os dentes, os ossos, eles murcham, eles ficam mais finos, mais baixos, eles diminuem de volume. Por isso então que a Rose Guedes me perguntou: onde é que fixa se não tem mais ossos? Na verdade, Rose, sempre vai existir uma certa quantidade óssea que seja suficiente para a gente colocar os implantes, Existem técnicas hoje em dia, por exemplo, que o paciente tem poucos ossos nessa região aqui, da maxila, mas ele tem bons ossos nessa região aqui, que é a região do osso zigomático. Poucos profissionais no país hoje em dia executam essas técnicas de instalar os implantes no osso zigomático. E a gente faz com muita frequência, justamente para esses pacientes que têm pouca estrutura óssea. Então tudo é uma questão, Rose, de interpretação dos exames, O que muitos profissionais hoje enxergam como sendo pouco osso, nós aqui na clínica, eu através da experiência de muitos anos trabalhando com essas técnicas específicas, hoje em dia eu enxergo uma tomografia de forma diferente. Na maioria dos casos, eu enxergo muito osso, muito mais osso do que alguns colegas meus enxergam. Então, Rose, obrigado pela pergunta, eu espero que eu tenha respondido. E vamos então agora para a próxima pergunta. A pergunta do Onívio Marcelino. Ele quer saber se é possível realizar um tratamento com implantes em pacientes que têm problema do coração. Onívio, a resposta é sim. É possível realizar o tratamento com implantes em pessoas que têm cardiopatias. Lógico que quando a gente vai fazer as avaliações, as análises, os pacientes que têm essas cardiopatias, a gente solicita alguns exames, como hemograma, coagulograma, glicemia. A gente estuda a saúde geral do paciente, mas principalmente nós entramos em contato com o médico do paciente, Nós solicitamos uma avaliação cardiológica para que o médico investigue essa situação, e nos diga se é possível realizar o tratamento com implantes ou não. Porque os pacientes cardiopatas, Onívio, se eles estão controlados, esse é um termo médico, se eles estão controlados, se eles estão estáveis do ponto de vista da saúde do coração, eles podem executar um tratamento com implantes. Mas eu já atendi muitos pacientes cardiopatas e realizamos o tratamento com sucesso, justamente porque o médico ele autorizou esse tratamento. Tá certo, Onívio? Então, obrigado pela tua pergunta também. Respondendo mais uma pergunta, então, a pergunta da Isabel Alves. Ela me pergunta: doutor, você implanta os dentes ou são dentes fixos? Então, Isabel, os dentes que a gente instala, eles são dentes fixos, Quem a gente implanta, como você comentou, são os implantes. Então, o que são os implantes? Os implantes, eles são pequenos parafusinhos que eles são rosqueados, eles são fixados dentro da estrutura óssea. Ele fica dentro do osso, ou seja, o paciente já perdeu o dente, ele já não tem mais o dente, já não tem mais a raiz do dente, ou a gente precisa tirar se estiver muito danificado. E aí então é instalado o implante, que é o parafusinho, que ele é de titânio, ele é de metal, e ele vai funcionar como se fosse a raiz do dente que já não existe mais. Então a gente divide, existe o implante e depois em cima do implante é colocado o dente. Vamos fazer de conta assim que a gente está construindo uma casa e os implantes são o alicerce da casa, E a casa são os dentes. Então, os dentes, eles são parafusados sobre os implantes. E os implantes, eles são fixados dentro da estrutura óssea. É mais ou menos isso que eu tenho para te falar sobre essa questão aí do dente, implante, que muita gente ainda confunde. Te agradeço a pergunta, Isabel. E vocês podem também aqui embaixo colocar suas dúvidas, Sempre está perguntando, que aí nos próximos quadros a gente também responde, caso você tenha alguma dúvida específica também.